Hola, yo soy la professora Gislaine e vamos a mais uma classe de língua espanhola. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a um conteúdo que já iniciamos anteriormente, que são sobre as variações linguísticas. Hoje vamos ver a parte 2 dessa aula. Vamos trabalhar principalmente a competência oral da língua espanhola dentro das variações linguísticas. Para começar, vamos recordar um pouco aí sobre o que comentamos nessa aula anterior. Primeiro, nós falamos um pouco sobre as variações linguísticas, né? E sobre a definição de variações linguísticas, que a gente classifica aí como as diferentes formas de expressar em um idioma, certo? A gente deu o exemplo como o caso do Brasil, que é um país extenso, né, territorialmente falando. Tem diferentes formas aí de pronunciar o português, de falar o português, né? A forma que falamos português aqui na região norte é completamente diferente da forma que se fala na região sul, né? O mesmo se passa com a língua espanhola. Como é a língua oficial de 21 países diferentes, nós vamos encontrar vários tipos de variações, certo? Essas variações, elas podem ser classificadas em diatópicas, né, ou geográficas, como chamamos, certo? Que está aí relacionado com a região da pessoa, né? Então, são diferentes formas de falar, dependendo da região que a pessoa está, né? Como temos o caso aí da região sul, da região nordeste, da região sudeste, por aí adiante, né? Então, são diferentes formas de pronunciar um idioma, certo? E temos também as variações diastráticas, né, ou sociais, que chamamos na língua espanhola, que são aquelas variações de acordo com a classe social, certo? Uma pessoa que tem um nível social um pouco maior tem uma forma diferente de falar de uma pessoa que tem um nível social um pouquinho mais baixo, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre os dialectos, certo? Que são as formas de pronúncia. Nós vamos dar ênfase aí nesse componente oral da língua e vamos conhecer quais são as formas de pronúncia, né? Quais são as variantes de pronúncia da língua espanhola. Para iniciar, vamos falar aí sobre a variante rioplatense, certo? O que seria essa variante rioplatense? El español rioplatense es la variedad lingüística que caracteriza el habla de los argentinos y de los uruguayos en ambas orillas del Río de la Plata. El rasgo más distintivo es el voceo, el uso del pronombre vos en lugar de tú, y especialmente en Argentina, la correspondiente conjugación verbal, vos tenés, vos sabés, vos decís. Además, también hay cambio en la pronuncia del dígrafo ele e de la y, né, ou la y, como chamamos na língua espanhola, certo? Então, o que seria essa variante rioplatense? É uma variedade da língua espanhola, uma variedade de pronúncia da língua espanhola, que está aí principalmente caracterizada na parte geográfica da Argentina e do Uruguai. Então, vamos encontrar especialmente aí nessa região, certo? O que temos aí nessa variante rioplatense? Primeiro, o uso del voceo. O que seria esse voceo? Eles, em vez de usar o pronome tu, como usamos na língua espanhola, ele utiliza vos, certo? E como o pronome é vos, vamos ter aí uma forma de conjugação verbal diferente, certo? Como eu digo, ó, tu tienes, com você eu falo vos tenés, certo? O verbo saber, que seria tu sabes, eu digo aí com a variante rioplatense, vos sabés, certo? E o verbo decir, que seria tu dices, decimos aí, ó, vos decís, certo? E no campo da pronúncia, nós vamos encontrar aí uma forma diferente de pronunciar o ele, né, o dígrafo ele, e a y da língua espanhola, que a gente pronuncia com um chiado, ó, fazendo essa seguinte pronúncia, né, que a gente chama de cheísmo reilado, certo? Vamos entender melhor como isso funciona. Então, observa aí que temos algumas frases, né? E eu tenho essa frase dita aí como um espanhol peninsular, um espanhol europeu da Espanha, e como seria pronunciada a partir do espanhol rioplatense, certo? Utilizando o cheísmo reilado. Então, ó, a primeira frase eu digo, tu sabes a que hora llegas, mi hermano, certo? Seria uma pronúncia espanhola, certo? Dentro do contexto europeu. Com a variante rioplatense eu pronuncio, ó, vos sabes a que hora chegas, mi hermano, certo? A segunda frase, ó, tu quieres comer paella. E eu pronuncio com a variante rioplatense, ó, vos querés comer paella, certo? Yo soy María Márquez. E tu, como te llamas? Com a variante rioplatense ficaria, yo soy María Márquez. E vos, como te chamas? Tu tienes la cabeza muy dura. Com a variante rioplatense ficaria, vos tenés la cabeza muy dura. E por último, tu me dices toda la verdad. Com a variante rioplatense seria, vos me decís
toda a verdade. Então, ó, tanto a L como a Y, né, o J da língua espanhola tem sonido ó, sh. Então, a frase que seria, yo me llamo, se pronuncia yo me chamo, com a variante rioplatense. O próximo é um fenômeno muito parecido que a gente chama de jeísmo, certo? Que é diferente desse cheísmo reilado, certo? O jeísmo é um fenômeno dialectal do espanhol que resulta en la pérdida de la distinción a los sonidos que corresponden a las grafías Y, né, a Y y la L. Esta variação solo se percibe quando hablamos e não quando escrevemos. Então, ó, é uma variação também que vamos encontrar nessas duas letrinhas aí, no dígrafo L, né, e no J ou Y, certo? E aí, ó, o som delas vão ser sempre igual. Vamos perceber como isso funciona. Sempre vão ser igual. Então, a primeira palavra eu tenho, ó, playa, pronunciado aí com espanhol europeu, peninsular. Com o jeísmo eu digo playa, certo? Caballo, o espanhol europeu, peninsular, mas com o jeísmo eu pronuncio caballo. Llave, eu digo, ó, llave. Lluvia, eu digo, ó, lluvia. E por último, apoio, eu digo apoio. Então, ó, sempre o som, tanto da Y, né, do J, como do L, vai ser igual, com esse som J, sim? Jo, dessa maneira. E eu tenho também dois cesseu, cesseu com S e o cesseu com C, certo? Esse cesseu com S consiste nas letras C antes de E ou I e na Z, sempre correspondiente ao sonido de S. Então, eu pronuncio, ó, cierto zapato, ¿sí? Já este cesseu com C consiste em pronunciar a letra S com um sonido similar ao que corresponde à letra Z, certo? Então, ó, o que passa? Minha língua vai estar entre meus dientes e pronuncia, ó, cierto zapato, ¿sí? Aí chamamos o cesseu com C. Esta é uma variação que vamos encontrar principalmente em Espanha, ¿sí? Dentro de Espanha. E aí, ó, observando no mapa, vamos aí encontrar onde vamos encontrar o cesseu com C e o cesseu com S e os lugares que vamos encontrar distinção tanto de C como de Z, ¿sí? Então, vamos praticar a pronúncia, ¿sí? Ó, practica a pronúncia del jeísmo e de la variante rioplatense. Então, aí vamos poner em prática tanto el jeísmo, ¿sí? Como el cheísmo reilado, ¿sí? Mira el primero. Pronunciando con jeísmo, yo digo de la siguiente manera. Yo lloro si lloras yo lloro. Tu llanto es mi llanto, tu llanto es mi lloro. Si tú ya no lloras, tampoco yo lloro, ¿sí? Con el cheísmo reilado sería yo lloro si lloras. Si lloras, yo lloro. Tu llanto es mi llanto, tu llanto es mi lloro. Si tú ya no lloras, tampoco yo lloro, ¿sí? Segundo, con el jeísmo decimos, la luna llena llegó luciendo, con la joya, ella por la calle va viniendo. En el mes de mayo, toda bella, poco a poco se va yendo, ¿sí? Con el cheísmo reilado yo digo, la luna llena llegó luciendo, con la joya, ella por la calle va viniendo. En el mes de mayo, toda bella, poco a poco se va yendo. Y por último, con el jeísmo yo digo, llueve todo el día, llueve sin cesar. Lluvia deja de mojar para poder jugar. Y con el cheísmo reilado yo pronuncio, llueve todo el día, llueve sin cesar. Lluvia deja de mojar para poder jugar, ¿sí? Muy bien. Seguimos, ahora vamos a practicar la pronuncia del cesseo, del do cesseo de la lengua española. Primero, yo tengo la palabra abrazar, ¿sí? Yo pronuncio abrazar con sonido de S, ¿sí? Para el cesseo con S. Y yo puedo decir abrazar, ¿sí? Con el cesseo con C. Segundo, yo tengo caso. Este caso é um tipo de panela, ¿sí? Que podemos chamar a língua espanhola caso, ¿sí? Yo digo caso con sonido de S, ahí aplicando el cesseo con S, y yo cazo, ¿sí? Cazo, sonido interdental para el cesseo con C.
Próximo eu tenho sueco, ¿sí? Este sueco é o tamanco da língua portuguesa, ¿sí? Então, eu posso pronunciar sueco, sonido de S, para el ceseo com S, e sueco, ¿sí? Para el ceseo com C, interdental. Próximo, eu tenho a palavra sumo, que se refere ao suco, certo? Da língua portuguesa. Eu posso pronunciar sumo, sonido de S, aplicando o primeiro ceseo, e eu tenho zumo, ¿sí? Para aplicar a variante del ceseo com C. Próximo, eu tenho consciente, ¿sí? Consciente, a palavra consciente se pode pronunciar consciente, e eu posso dizer também consciente, ¿sí? Luego, en seguida, tengo la palabra cocido, ¿sí? Yo digo cocido, sonido de S, y yo puedo decir también, ¿no? Cocido, ¿sí? En la lengua española. ¿Qué más? Yo tengo consejo, ¿sí? Para el ceseo con S, con C, consejo, con la variante interdental, y consejo para ahí el ceseo con S, aplicando el sonido de S, ¿sí? Y observa que este consejo com a letra C, se equivale ao órgão público, como Conselho de Educação e por aí adelante, ¿sí? E por último, eu tenho cecina, que significa carne seca na língua portuguesa. Então, eu posso pronunciar cecina, com sonido de S, aplicando o ceseo com S, e cecina, ¿sí? Para o ceseo com C, aplicando a variante interdental. Muy bien, entonces para finalizar nuestra clase, sí, es importante entender ahí que conocer las variaciones nos ayuda a respetar la diversidad lingüística que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos una pluralidad muy grande de países, de regiones que hablan de diferentes maneras un mismo idioma, ¿sí? Principalmente ahí el caso de la lengua española, que son 21 países diferentes, con culturas diferentes, con maneras de hablar diferentes, ¿sí? También nos ayuda a comprender más sobre la cultura de los distintos pueblos que hablan un mismo idioma, ¿sí? Y ahí nos ayuda también a respetar esta diversidad lingüística que vamos a encontrar en una lengua, ¿sí? Sea nuestra lengua materna o una lengua extranjera que estamos estudiando. Para más actividades y ejercicios, acceda a la plataforma Eduque. Muchas gracias y hasta la próxima clase.